conversar um pouquinho sobre um trabalho lindo que desde 2019 está fazendo uma diferença tremenda às comunidades ribeirinhas da região amazônica. Sabe que desde 2019 o Barco Hospital Papa Francisco presta assistência médica e odontológica, né? Com vários profissionais da área de saúde que se dedicam numa missão muito linda. Eles oferecem esse cuidado, essa esperança, esse amor para essa população. E um dos focos do projeto é a medicina preventiva. E a prevenção, gente, é fundamental para evitar o desenvolvimento de doenças, melhorar a qualidade de vida, melhorar, de fato, os pacientes em todos os sentidos. Esse cuidado deve começar na infância e, é claro, deve se estender por toda a vida, né? Isso visando longevidade, bem-estar e tudo mais. Para a gente conversar sobre esse tema importante, eu recebo hoje a médica pediatra, gastropediatra, Jéssica Figueiredo Dantas. Doutora, seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui. Querida. É um Bom prazer. te receber, viu? Vamos sentar aqui. Olha, tô feliz que a Jéssica tá aqui. Ela foi uma daquelas que participou no comecinho, provavelmente em 2019. Sim. E ela é do Pará. Então você conhece um pouco mais de perto a necessidade dessas comunidades, apesar de que existe uma distância muito grande, né? Sim. Assim, são populações muito especiais, né, que moram longe de qualquer centro médico. Então, por exemplo, dentro dessa experiência, que foi uma experiência transformadora na minha vida, né, assim, recém-formada, passamos uma semana dentro de um barco, né, para fazer esse tipo de atendimento, e a gente chegava lá com pessoas que era a primeira vez na vida que elas estavam se deparando com um médico. Olha isso. Você imagina o que é isso? A gente que tem a oportunidade, né, de estar lá todo mês, se quiser, né, com um médico, cuidando da saúde, pessoas que passam uma vida inteira sem ter esse tipo de atendimento. Agora imagina a prevenção, né? Eles têm lá uma prevenção natural que é comer bastante peixe, eles são alegres, mas falta muita informação também, né? Falta muita informação, e quando as doenças surgem, né, Cláudia, a limitação da medicina ali das plantas, né, da medicina herbal, ela vai acontecer porque existem doenças. Por exemplo, dentro deste atendimento, a gente presenciou 3 crianças que estavam com coqueluche. Elas precisavam de um tratamento com antibiótico. Não existiria essa possibilidade ali, se a gente não estivesse ali naquele momento. O que aconteceria com essas 3 crianças, entendeu? Então, essa é uma realidade que é bem chocante. Acho que todo médico deveria passar por uma situação parecida, até para entender a importância de estar em contato, né, com a medicina preventiva mesmo, de ter essa oportunidade, né? Pois é. E você vê, né, a doutora trouxe aqui a coqueluche como exemplo. Agora eu estou imaginando tantas outras doenças que precisam de um tratamento, precisam de um antibiótico, precisam de uma atitude rápida. E se não é o Barco Hospital Papa Francisco, essas pessoas perdem a vida. Exatamente. Então, se você não tem lá, naquele momento, né, o médico fazendo um diagnóstico precoce e fazendo um atendimento. E, na verdade, a coqueluche, por exemplo, é uma doença prevenível através de vacina. Então, começa por aí, né? Já falando de medicina preventiva, se essas pessoas não tiverem acesso às vacinas, já começa a ter essa dificuldade. O Barco Hospital Papa Francisco também ministra vacinas? Então, nesse projeto a gente tinha vacina. Bom, então deve continuar, porque agora a gente está cada vez maior, está realmente especial. Teve inauguração do Barco João 23, são expedições quinzenais, trabalho lindo, muitos atendimentos, né, doutora? Sim. Bom, pensando então em prevenção, vacina é o primeiro ponto, né? É um grande primeiro ponto, tá, Cláudia? Agora as pessoas, há uns 5 anos, eu acho que na época da Covid, talvez um pouquinho antes, começaram uma campanha negativa em relação à vacina, né? Uma conspiração tão maléfica. Acho ótimo que você toque nesse tema. Acho que é uma sequela que até hoje a gente vem trabalhando, tá, para recuperar. Imagina que o Brasil tem um dos melhores programas de vacina do mundo. A gente conseguiu erradicar doenças como poliomielite, sarampo, que chegou a voltar numa queda, né, de momento aí de cobertura vacinal, e agora estamos saindo de novo. E por causa das vacinas a gente também sobreviveu à Covid, né? E ainda hoje a gente tem essa desconfiança de algumas pessoas em relação às vacinas. Então acho ótimo que um programa como o seu, né, venha aqui trazer esse tema para
para as pessoas voltarem a dar a credibilidade que as vacinas merecem, porque elas foram estudadas para isso, né, para ter esse foco, né, de prevenir doenças, agravos que matam, né, que deixam sequelas graves. E a gente precisa fazer essas vacinas, não caia nessa balela de que não toma vacina, para que... Gente, vacina é vida, né? Sim, e a gente tem um programa bancando a maior parte delas, graças a Deus, né? Um programa do SUS que consegue chegar na parcela da população que não tem como pagar, né, por elas. Óbvio que temos as vacinas privadas que têm uma cobertura ainda maior, mas o SUS já garante ali 99% do que é importante. E assim, para quem não tem a dimensão de mundo, isso é muito raro acontecer num programa nacional de saúde conseguir bancar um calendário vacinal como o nosso. Então, assim, é um orgulho que a gente tem no Brasil. Isso é motivo da gente também propagar, porque a gente fala tão mal do Brasil, reclama tanto do Brasil, e de repente você vê a doutora trazendo essa informação. Pensando em mundo, estamos à frente, né? Temos um programa vacinal maravilhoso, vamos fazer uso disso. Isso é direito nosso, é direito da população. Então, no mínimo, cumprir o calendário que está lá disponível, né? No mínimo. Tem outras vacinas que a gente já sabe que são importantes, mas ainda não tem a cobertura pelo SUS. Para quem consegue, né? Então, por exemplo, eu faço meu consultório e aí os pacientes têm um poder aquisitivo que eles conseguem fazer esse investimento. Eu chamo de investimento, né? Então, até brinco, às vezes você deixa de fazer o mêsversário da criança e paga uma vacina. Então, são escolhas que a gente pode fazer ali para onde a gente vai alocar, né, o investimento da família. E sim, infelizmente, algumas vacinas ainda não estão no SUS, mas a maior parte delas já estão e já nos ajudam bastante. Adorei essa dica de deixar de fazer o mêsversário para fazer vacina. Gente, porque assim, mas e o mêsversário? Nem existia isso até outro dia. Boa, Cláudia. Mas as crianças existem desde sempre, pelo amor de Deus. Mas eu quase não vou gastar. Mas vai fazer um bolo, vai botar uma roupinha nele lá enfeitada. Isso paga a vacina. Isso paga uma vacina, eu te garanto. A gente tem hoje na rede privada, super importante para as crianças. Olha, eu diria que as principais, né, seriam as meningocócicas, a CWY e B, que infelizmente a gente não tem no SUS para a faixa etária menor de 1 ano, né? A CWY a gente tem aos 11 anos no SUS, mas ela é importante nesse primeiro ano de vida. Então essa eu dou uma dica aqui. E a pneumocócica também seria bem importante. No SUS a gente ainda tem a pneumo 10, que tem 10 sorotipos de proteção. No particular a gente já tem a 15 e acabou de chegar a 20. Então a gente tem um espectro maior. Eu daria a dica dessas duas principais aí como foco para o primeiro ano de vida do bebê, para quem puder. Perfeito. A gente está vivendo uma realidade hoje que às vezes eu fico até meio apavorada. Acho que tem muita gente também que fica assim, gente, mas que exagero. As mamães que estão tendo bebês, elas estão resguardando mais os seus filhos em relação às gerações anteriores. Isso faz sentido para vocês médicos e tem motivo? Eu acho ótimo que você tenha trocado nesse tema, porque assim, eu tenho um bebê de 1 ano, eu passei pelo puerpério, e o puerpério é um momento que você já tende a se isolar um pouco mais, né, tá mais vulnerável, e quando você se isola com uma criança dentro de casa, de 4 paredes, assim, porque ela não pode tocar em nada, porque ninguém pode tocar nela, porque ela vai pegar uma doença muito grave, eu tenho que esperar a vacina dos 2, 3 meses, você acaba gerando um impacto psicológico em todos os envolvidos, certo? Então, eu gosto muito, eu trago isso para minhas mães, né, os pacientes, que é, assim, o meio do caminho. Vamos lá, você não vai sair com o seu bebê primeiro mês de vida para um local fechado, que vai estar cheio de gente, não vai receber na sua casa um monte de gente, que são aquelas visitas que não tem muita noção, que chega pegando, que não se prepara para aquilo, vai resfriada, qualquer coisa. Não. Você não precisa esse extremo, mas também você não precisa ficar trancada. Você pode sair, descer, dar uma volta no quarteirão ao ar livre, ir no parque ao ar livre com o seu bebê de 1 mês. Tá tudo bem. Você vai ficar... Eu te garanto que após essa volta no quarteirão, você vai estar bem melhor. Seu filho vai ter uma exposiçãozinha solar, vai ter uma paisagem, né, para observar, além daquelas 4 paredes. Isso costuma acalmar o bebê. E ele não vai estar exposto diretamente, porque eu gosto de lembrar daquela regra da Covid que a gente falava dos 2 metros, mais ou menos isso. Então, se não tiver alguém que está doente em cima dele, falando em cima dele, tocando nele, ele não vai pegar. Essa volta no quarteirão vai ser ilesa.
Perfeito. E só lugar fechado, né? Então. Exatamente, a gente evita o lugar fechado, aglomerado e as visitas sem noção. Olha, eu vou dar um recadinho e a gente volta aqui para continuar a nossa conversa, tá? Ótimo. Falarmos mais sobre prevenção. Quando a gente pensa em prevenção de adulto, eu sempre que estou aqui conversando com o médico, a gente acaba caindo nos mesmos pilares. Beber bastante água, dormir no sono reparador, fazer exercício físico e alimentação de qualidade. Quero ver se a gente pode complementar um pouco mais tudo isso. Perfeito. Eu volto já já. E se você tem alguma dúvida, pode enviar para a doutora Jéssica Figueiredo, que ela responde, tá? Ela é especialista em pediatria, mas pode te ajudar também com alguma questão, se estiver ao alcance dela, obviamente. E se você quer saber mais sobre o Barco Hospital Papa Francisco, pergunte também, mande a sua pergunta, que daqui a pouquinho a gente tem aquele quadro que você ama, que parece consulta, perguntas e respostas. Vamos lá, de volta, doutora. Eu estou conversando com a doutora Jéssica, a gente está falando de prevenção. Eu falei para ela que, como adulto, a gente ouve sempre aqui que a melhor prevenção é alimentação, exercício físico, sono de qualidade. Eu falei mais alguma? Hidratação, né? Tem algo a mais que a gente deva acrescentar? Perfeito. Nessa mesma linha, tá? Pediatria, só que com alguns enfoques. Por exemplo, a gente tem um ser humaninho que ele está ali mudando de mês a mês, a cada 2 meses, né, no primeiro ano. Então, as consultas são regulares e mensais nesse início justamente por isso, porque eu tenho uma mudança muito rápida e eu tenho ali pontos de atenção, né? Então, de um mês por outro, por exemplo, se ele não engatinhar no momento certo, se ele não alcançar um marco, né, de desenvolvimento de linguagem na época certa, eu posso ver isso muito rápido e já fazer um ajuste, né, para prevenir um agravo de saúde, né, uma doença. Então, quando as consultas não acontecem nessa regularidade, eu posso perder esta oportunidade. E aí a educação em saúde também. Então, eu estou ali construindo aqueles hábitos da criança, junto com aquela família. Então, por exemplo, na introdução alimentar, a gente tem toda uma oportunidade de fazer com que, às vezes, a família reveja seus hábitos alimentares, né, para poder fazer com que a criança não tenha uma seletividade alimentar, não tenha uma escolha de alimentação que, no futuro, vai gerar lá doenças cardiovasculares, pressão alta. Então, eu estou construindo a saúde da criança e do futuro adulto. Né? A gente tem também um olhar especial para a suplementação da criança nos primeiros 2 anos de vida. Elas são mais vulneráveis à deficiência de ferro, à deficiência de vitamina D. Então, a gente tem suplementações obrigatórias nessa faixa etária. Tá? Então, nessa mesma linha de uma alimentação, suplementação, vigilância, né, desses marcos motores de desenvolvimento, marcos de desenvolvimento, na verdade, neurológico como um todo, vacina, que é muito importante, né, nessa faixa etária, e a construção desses hábitos que você mencionou também, que é como o sono, atividade física, tudo isso a gente vai promovendo na educação em saúde que acontece durante as consultas. Precisa levar o bebê, a criança, ao pediatra. Precisa. Ontem eu falei aqui sobre transtorno do espectro autista. E aí o médico, um psiquiatra que veio conversar com a gente, falou sobre a importância também dessa detecção precoce, né? Porque aí você já vai alinhando aí toda a linha terapêutica para que essa criança tenha mais qualidade de vida também. Né? Exatamente. Então, se eu pego essa criança, Cláudia, no momento que ela está começando a apresentar os primeiros sinais, eu levo ela para terapia muito rápido e ela regride muito pouco, né? E ela já volta a ter todos os marcos que ela poderia ter. Agora, se eu espero meses, anos para identificar um problema, eu também vou demorar para atuar em cima dele. E talvez eu já tenha pontos não reversíveis, por exemplo. Aí vem prejuízos, né? Exatamente. Ontem, por exemplo, meu netinho tem um neto de 40 dias. Ele fez um exame que eu conhecia porque fiz uma entrevista aqui falando sobre o assunto, mas eu nunca tinha ouvido falar antes. E que é importante fazer, mas também é uma janela de oportunidade. Eu acho que é nesse primeiro momento aí que é o exame para displasia de quadril. Perfeito. E aí tem que ser nessa fase também. Exatamente, que aí geralmente a gente faz aí nos primeiros 30 dias do bebê, né, para poder atuar em cima de alguma situação ali de displasia do quadril, que ele já vai reverter, né, com o tratamento correto. E se não tiver nada, ótimo. Exatamente. Não perdeu nada. Então, gente, muita atenção, porque hoje a gente tem coisas importantes a serem feitas que antes a gente não sabia, tá bom? Agora a gente tem aquele momento de
Perguntas e respostas que você ama. Parece consulta, mas não é consulta, mas você pode tirar a sua dúvida. E a doutora Jéssica com certeza vai te ajudar, tá? A Marcela Bonfim diz assim: boa tarde. Dizem que o corpo começa a dar sinais antes de uma doença se manifestar. Quais os sintomas a gente nunca deve ignorar, mesmo que pareçam inofensivos? Olha, eu diria que qualquer sintoma que fique muito persistente, tá? E que atrapalhe a sua qualidade de vida, tá? Porque o conceito de doença já era isso, né? Quando você não tem a sua qualidade de vida. Então, por exemplo, se você tiver uma fraqueza muito persistente, pode ser desde uma deficiência vitamínica até um estado de saúde mental que precisa de um olhar para isso. Então, procure ajuda em qualquer situação, né, de sintoma persistente. Até uma dor, gente. Ah, mas eu tô com Exatamente. dor de cabeça todo dia. Tem que ver por quê, né? Exatamente. Olha, obrigada, viu, Marcela, pela sua pergunta. Vamos lá, vamos continuar aqui a nossa conversa. Laura Aparecida, tenho netos pequenos e quero ter saúde para aproveitar cada momento com eles. Quais exames e cuidados médicos são indispensáveis para uma mulher de 61 anos? Olha, eu diria que, pelo menos, né, aquele rastreio para as situações mais comuns dessa faixa etária, que vão envolver o seu corpo pós-menopausa, então alguns hormônios, né, tireoide, mamografia, que é muito importante. Então, acredito que, como pediatra, é até aqui que eu consigo te responder, né? Mas pegando o enfoque preventivo da terceira idade, seriam essas condições aí, principalmente voltadas para o metabolismo da mulher após a menopausa, as situações de câncer mais comuns, né? E saúde mental. Os exames cardiológicos, né? Ver como é que tá o coração, eu acho que é importante. Sim. A colonoscopia, eu sempre lembro a vocês, Olha aí. importantíssimo também. Depois dos 50 anos, não tem cobertura pelo SUS, é um investimento, não é barato, mas tem a vacina do herpes zoster, que é importante tomar também, porque se fica com uma dor crônica, acabou a sua qualidade de vida, né? A gente sabe que eu acho, acompanho Vida Melhor, porque aqui a gente aprende todo dia um pouco. É maravilhoso. Obrigada, Laura. Próxima pergunta, Samara Mendes. Já ouvi falar que muitas doenças sérias poderiam ser evitadas com medidas simples. Quais são os principais erros que as pessoas cometem que prejudicam a saúde a longo prazo? Olha, vai no básico que a Cláudia falou lá no começo. Gente, alimentação, começa por aí, a gente come tudo errado. Então, se você come ultraprocessado, por exemplo, você está gerando uma inflamação a longo prazo no seu corpo, tá? Se você é sedentário, né, não está fazendo uma atividade física, por menor que seja, uma caminhada, né, mais intensa um pouquinho, 3 vezes na semana, você está errando no básico, né? E hidratação. Então, acho que aqui são os principais. Se você tem condições de estar com uma regularidade no médico para fazer a sua avaliação de rotina, seus exames, como a gente acabou de falar, sua vacina, melhor ainda. Perfeito. Próxima pergunta, Samara Mendes. Gente, estou conversando com a doutora Jéssica, ela é pediatra. Então, assim, quem tiver dúvida em relação às crianças, Melhor eu ainda. tenho certeza que vai ser muito bom. A doutora Jéssica vai ajudar de forma muito pontual. Aliás, você me falou que você é gastro Sim. em pediatria, né? Isso. Uma médica especialista em gastro na pediatria atua exatamente em que lugar? Ótimo. Assim, onde é que a criança precisa de um gastro? Pronto. A gente tem algumas situações que estão cada vez mais frequentes, né? Como alergia alimentar. Então, a gente tem nos bebezinhos, às vezes, alergia alimentar à proteína do leite de vaca. Então, isso é uma situação muito comum da minha especialidade. Bebês que têm muita cólica, muito refluxo, o intestino é preso, o intestino é solto. Geralmente, tem alguma questão gastrointestinal que pode ser explorada. Então, gente, eu tô agora agoniada com meu netinho novo. Então, você tá tem imersa. disquesia. Pronto. Eu também não conhecia o que era disquesia. Na minha época, eu não ouvia falar de disquesia. Então, eu brinco com a minha filha, falo, e a minha portinha enferrujada? O que é disquesia? Tem jeito de melhorar isso? Tem. A disquesia é um sistema imaturo do bebê que ainda não sabe fazer cocô, digamos assim, a vulgo modo, né, de falar. Então, é um bebê que ele se espreme muito, faz muita força para eliminar o cocôzinho dele. Depois que ele consegue, a vida é outra, ele fica muito mais tranquilo. E aí, a gente atua, né, ajudando ali, promovendo, por exemplo, massagens, exercícios físicos ali para aquele bebê, né, movimento da bicicletinha, alguns movimentos abdominais ali que vão fazendo ele conseguir ir
eliminando ali os gases e o cocô dele. Então, é muito nesse sentido que a gente vai dando suporte e aí com o tempo ele vai amadurecendo, ele vai ganhando desenvolvimento motor, ele vai sentar, ele vai passar por um outro tipo de alimentação e isso vai melhorando. Então vai demorar um pouquinho, porque com um mês vai até o quê? Ó, em média, vai uns 3 meses, tá, Cláudia? Mas tem bebê que vai até 9. É mesmo? É. Olha, a Luana Silva pergunta, doutora, é normal a criança de 6 anos ter refluxo? Olha, diria para você procurar auxílio, tá? Porque não é normal. A gente fala que um bebê de até 1 ano e meio tende a gorfar mais, né? E pode ainda ter algum grau de refluxo. Comum mesmo é até no bebê de 6 meses, que ainda não come alimento sólido, por exemplo, que não fica sentado. Mas até 1 ano e meio a gente consegue taxar de normal. A partir daí tem que avaliar, porque pode ter alguma situação aí para a gente ter oportunidade de atuar. Maravilha. Obrigada pela sua pergunta, Luana. A gente tem mais perguntas, vamos continuar aqui. Se você ainda não mandou a sua pergunta, lá no Vida Melhor Oficial. Quando você foi lá para o barco, você cuidou das crianças especificamente? Não, na verdade de todos, porque na época eu era praticamente recém-formada, né, Cláudia? Então eu tive a oportunidade de atuar em tudo, foi bem legal. Ó, Maria Cláudia pergunta, doutora, como diminuir as cólicas nos bebês? Essa é a pergunta de $1 milhão. Essa é. Bom, as cólicas do bebê, elas são muito comuns nesses primeiros meses, né? E aí, uma das maneiras da gente também atuar nisso é através dessas massagens, movimentos de bicicletinha, que a gente vai ajudando o bebê a eliminar esses gases. Tem que olhar a mamada do bebê, se ele não está engolindo muito ar durante a mamada, porque isso provoca, esse ar fica preso lá no intestino e provoca, né, a cólica também. E aí tem que olhar se o bebê não está muito estimulado também, porque o bebê que está muito estimulado, muito irritado, recebe muito barulho, não faz soneca boa, também tem uma cólica pior. Fez tudo isso e não deu certo? Procura auxílio, porque às vezes tem algumas doenças, como alergia à proteína do leite de vaca, que podem ser mascaradas nesse espectro da cólica aí, tá? Então também fica esse recado. Ah, você falou de barulho. Hoje em dia as mamães estão usando muito ruído branco, né? Uhum. Eu particularmente gosto. Usei na minha filha, que é a mãe do Dom, e foi assim, uma descoberta do nada, porque eu liguei um aspirador de pó e vi que ela dormia e ali vivi durante um bom tempo com o aspirador de pó ligado na minha casa. Não existia ainda esse ruído branco que hoje a gente tem até no celular já, Exatamente. né? Ele é benéfico ou é barulho? Não, ele é benéfico, porque o bebê lá dentro do útero, ele tem esse ruído branco, né? Ele tem os batimentos da mãe, ele tem os batimentos do intestino. Então, são esses ruídos contínuos, que a gente fala que é ruído branco. E aí, quando você usa ele, por exemplo, para facilitar o bebê a dormir, é interessante, porque traz esse ambiente do útero de volta para o bebê, né? E tranquiliza, ele tende a prolongar o sono, ele tende a ficar mais tranquilo. E abafa os sons externos. Porque, infelizmente, por exemplo, em São Paulo, dificilmente você tem ali sem um avião passando, sem um barulho de trânsito, né? A construção. Então, isso tudo é muito estímulo para um bebê novinho que não tinha estímulo nenhum dentro da barriga. Em qualquer lugar do Brasil, né? Porque às vezes você tá numa cidade do interior aí, mas tem aquele vizinho que grita, ó, fulana, tem outro que passa vendendo banana, né? Assim. Ó, doutora Jéssica Figueiredo Dantas, ela também, eu vou passar primeiro o seu Instagram. Qual que é, doutora? É o @papo de gastroped. @papo de gastro ped. Pet de PET? Ped. 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 Isso, Ah, de ped de pediatra. pediatria, porque ela falou ped, eu entendi pet, falei, mas de animal? Não. Ped de pediatra, tá? Então é papo de gastroped. Eu volto já pra gente falar sobre o Barco Hospital. Tá. Combinado? Vamos lá, vamos falar um pouquinho de Barco Hospital Papa Francisco. Não sei se você já fez a sua parte, se você já faz parte dessa família. Eu vou pedir para a produção colocar aqui o QR Code. Se você abrir a câmera do seu celular e mirar no QR Code, que já aparece aí, olha, tá no seu vídeo, você vai direto para o lugar onde você pode fazer a sua doação, tá? E essa doação salva vida. Por que é importante? Você que já esteve lá, as pessoas doarem para o Barco Hospital? Porque o acesso dessas pessoas é muito limitado, né, à saúde. Então, quando você tem esse grupo de voluntários que se dispõe a estar lá, né, e consegue mudar vidas ao estar lá, esse projeto precisa ter apoio para acontecer. Né? Exatamente.
e tem tido apoio, mas assim, a necessidade é muito grande. Quando a gente não é dessa região, a gente não tem noção do tamanho, da quantidade de comunidades, mas é muita gente. É muita gente e assim, o Pará, por exemplo, é o segundo maior estado do Brasil, né? Você imagina as distâncias que a gente está falando. A gente está falando de um país continental, de um estado que poderia ser facilmente um país europeu. Então, são distâncias continentais que essas pessoas, elas têm que pegar alguns dias de barco para chegar em qualquer local que tenha um menor acesso à saúde, a um médico. Então, quando o médico vai até a comunidade, não só o médico, tá, gente? A gente tem toda uma equipe de saúde que estava lá. Chega, faz toda uma atuação preventiva e também tem a oportunidade de pegar a doença no começo, como eu falei, as crianças que estavam com coqueluche, né? A gente conseguiu atuar, tirá-las de lá, levar para um hospital. Salvamos a vida dessas crianças. E outras coisas, você sabe que lá no barco, gente, eles são tão bem equipados que são realizadas intervenções cirúrgicas, inclusive. Exames dos mais complexos. A gente falou aqui de prevenção, você pode fazer ultrassonografia, ressonância magnética, você vai fazer sua mamografia lá, fazer o controle, prevenção ao câncer. É sensacional, tá? Tem atendimento odontológico também, é um trabalho que não pode parar. Eu fico imaginando que cada um falaria para aquelas pessoas que já estão doando. Você está doando? Ajude Barco, tá aí, olha, ajudebarco.com.br. O site é doe.ajudebarco.com.br. O que você acha que essas pessoas falariam para quem? Com certeza elas agradeceriam imensamente, como elas fizeram olhando para a gente, né? Porque é a gente que está lá. Então, quando elas olham e têm essa oportunidade de ser tocadas, atendidas pela primeira vez, muitas vezes na vida, o olhar é algo marcante, assim, e o agradecimento que elas fazem também. Alguns até traziam algumas coisas da horta, por exemplo, para a gente, em forma de agradecimento. Então, assim, sintam esse olhar que eu senti lá, né? E se possível, por favor, apoiem esse projeto lindo. Mas não precisa ser com muito. É na sua possibilidade, eu diria assim, você pode... Não, Cláudia, eu estou sem dinheiro. Você pode com 50 centavos, com R$1, com R$2, é com quanto for, com quanto Deus tocar no seu coração, com quanto estiver ao seu alcance. Gente, as informações estão aí, doe.ajudebarco.com.br. E você tem também, através desse QR Code, toda a facilidade que você já vai direto para o local para ajudar o barco. E você ajudando, já vai participar do grupo de WhatsApp, você vai ser informado de cada passo do barco. Todas as atividades do barco. É uma coisa linda. Quando eu encontrei a doutora Jéssica lá em cima, assim que ela chegou, ela me disse, eu participei do barco já faz bastante tempo, mas isso marcou a minha vida, né? Isso marcou a minha vida. Eu gostaria que todo profissional de saúde tivesse tido essa experiência. Porque marca, imagina, a gente vive uma outra realidade, né, Cláudia? Graças a Deus, a gente tem a oportunidade de ir a um hospital, de ter um médico próximo, de fazer os exames com regularidade. Quando você chega e vê pessoas que estão isoladas no mapa, né, isoladas por dias de um barco. E é a primeira vez na vida que elas têm acesso, né, a um profissional de saúde, isso é chocante. E o pouco que a gente faz é muito. Né? E espero que a gente possa fazer cada vez mais. Eu também espero. doe.ajudebarco.com.br. Você sabe que sábado tem show solidário, né? Fiz um show solidário com uma cantora, solista maravilhosa, Carmen Monarca, e também vai ser uma oportunidade de você conhecer mais esse trabalho, de ajudar. Mas eu quero a sua atuação agora, tá bom? doe.ajudebarco.com.br. A doutora Jéssica esteve lá e está aqui compartilhando um pouquinho de toda essa necessidade com a gente. Mas, além disso, você veio e contribuiu também com as pessoas, porque a gente sabe que o Brasil é muito grande e muito carente. Em algumas cidades a gente tem apenas um postinho e nem especialista tem. Exato. Né? Então eu queria que você deixasse aí um recado importante para essas pessoas que querem ter mais saúde e qualidade de vida, para a gente fechar nosso papo com chave de ouro. Perfeito. Então, para você que tem a oportunidade, né, de ter ali um atendimento, né, médico, valorize isso, vá, procure fazer seus exames de rotina, procure fazer construir os hábitos, né, para ter uma boa saúde, como a alimentação, a hidratação, a atividade física.
a vacina, não esqueçam da vacina. E para você que entende que tem populações que não têm, tá, todo esse acesso, se puder, contribua para elas terem esse acesso à saúde. Você falou bastante de vacina, né? Tem gente que fala não para vacina. A gente até já conversou um pouco sobre isso. Inclusive, a da Covid, você considera importante? Sim, inclusive gosto de comentar que o meu filho, quando fez 6 meses, já estava lá no postinho de saúde fazendo a dele. De tanto que eu acredito. E ele tem inclusive. quantos anos? Um aninho, né? Um aninho agora. Como ele chama? Joaquim. Joaquim. Um beijo pro Joaquim. viu, Obrigada, doutora? querida. Olha, mais uma vez, se você estiver procurando uma especialista em gastroenterologia, doutora Jéssica, ela é pediatra especializada nesse assunto. Então, intolerâncias, refluxo, problemas do trato digestivo, né? Você entra em contato com ela, que é Papo de Gastroped, Papo de Gastroped, lá no Instagram, certo? Obrigada. Certinho, Muito querida. obrigada, amei te conhecer, te receber. Também, Volte também. outras vezes Muito obrigada. pra gente conversar mais, tá bom? Tá Beijo no ótimo. Joaquim.